Então, eu queria começar assim, do básico, né? A gente até estava comentando antes de iniciar a live que nós aqui e grande parte do nosso público é um público que não tem um grande know-how, uma grande expertise em análise de dados on-chain, tá? Então, eu queria que se você pudesse começar contando para o pessoal o que é uma análise on-chain, como que ela é feita e para que ela serve, bem do seu princípio mesmo, só para a gente poder endereçar aqui o início desse bate-papo. Beleza. Para falar sobre o chain, a gente não tem como falar sobre o chain sem falar da blockchain, né? Porque é daí que surge a própria análise e a retirada construída através de dados que a gente extrai da blockchain. Então, dentro da blockchain, nós temos uma série temporal, né? Ela é comumente chamada de blockchain, mas o conceito mais correto seria time chain, porque, na verdade, a blockchain ela é uma série temporal de eventos. Então, através dessa série de eventos, esses eventos são movimentações, assinaturas e registros daquelas transações que são feitas entre os participantes da rede, nós conseguimos transmitir isso tudo para dados, né? E através de análise de dados, através de data science e bastante estatística, é daí que surge a análise on-chain, né? Tentar incorporar estatística e análise de dados dentro dos dados de movimentação das carteiras e das moedas que existem dentro da blockchain. Então, a análise on-chain ela é mais focada em compreender a movimentação geral e não uma movimentação única e não também pode ser utilizada para isso, mas ela através de indicadores ela tenta trazer uma visão mais generalizada e um pouco mais de longo prazo da rede do que está acontecendo dentro da esfera dos participantes da rede, sejam investidores, sejam mineradores, sejam instituições, exchanges, entre inúmeros outros participantes da rede que assumem posições diferentes e que têm pegadas, pode-se assim dizer, diferentes. E através dessas pegadas nós conseguimos estipular movimentações de mercado que poderão ou não impactar no preço. E é aí que entra a parte da análise on-chain ser utilizada como uma forma de estruturar um entendimento sobre o mercado. Através dessa movimentação dessas moedas, nós conseguimos fazer suposições, nem sempre essas suposições são verdadeiras, 100% verdadeiras, como todo tipo de análise que é feita e como todo tipo de métrica, nem toda métrica é 100% correta, mas muitas métricas são úteis. Então, é justamente onde surgem esses indicadores que são úteis para compreender o mercado e para se posicionar de acordo com aquilo que a gente vê em termos de saúde do próprio mercado em si. Cara, sensacional. Norteando da maneira correta, com aquilo que eu falei, com responsabilidade em primeiro lugar, porque toda análise técnica ou estatística é muito complicado a gente não puxar sardinha para um lado ou para o outro. E quando eu falei aqui que a gente procura pessoas alinhadas com a nossa visão, é exatamente isso, por isso nossa grande admiração pelo Cauê, em ter essa responsabilidade de passar os dados e não botar isso como viés. Então, já fiz esse elogio para ele aqui antes da gente entrar ao vivo e reitero. Então, parabéns, Cauê. Victor, por favor, prossegue aí, até para os primeiros assuntos que nós vamos tratar aqui. Vamos lá. Aqui, para a gente começar, Cauê, eu queria só trazer até mesmo para linkar um pouco o conceito de on-chain com o conceito macro, e aquilo que você mesmo comentou para a gente aqui antes da gente começar, né? O que acabava pecando muito de muitos analistas on-chain era o fato deles não olharem e não analisarem os dados juntamente com o macro como um todo. E hoje, né, a gente vê que o macro está impactando diretamente o mercado cripto, que está 100% correlacionado, né, principalmente aí o Bitcoin. Então, e eu gostei bastante de uma thread que você fez, onde você correlaciona a volatilidade do Bitcoin, né, a movimentação da cotação do Bitcoin, com o gráfico do DXY. Então, se você puder comentar um pouquinho, até não sei se o Billions quer explanar, ou se alguém subiu a thread, ou se você, Cauê, quer compartilhar alguma tela, fica à vontade também, mas se puder compartilhar um pouquinho essa ligação dos dados on-chain, né, que os dados on-chain mostram, e do mundo cripto, com essa ligação aí com o mercado macro, e aí eu gostei bastante, né, destaco aquela thread do DXY.
Eu tenho a thread aqui, mas se o Cauê, a pode tela colocar. dele já está no pente aqui, se quiser colocar, pode colocar, eu falo em cima. Se começar, se eu começar a falar já, eu já vou espelhar, só um momentinho. Não, então, aquela thread ali foi porque o que eu via bastante no mercado era muita gente falar que o Bitcoin tinha movimento independente de todo o resto, né? Talvez no começo do ativo isso fosse mais verdade, mas o que a gente vê hoje é que isso deixou de ser. Então nós temos o Bitcoin fortemente correlacionado com ativos de risco, e quando eu digo ativos de risco, temos como proxy aí ao próprio mercado de ações, que são, pela sua tendência estrutural de mais risco, em especial até quando colocamos ativos de tecnologia ou ações de tecnologia, nós vamos ainda um patamar ainda acima na escala de risco, pode-se assim dizer, pela própria natureza do fluxo de capital desses ativos, que operam com maior alavancagem e com margens mais apertadas, mas com investimento muito mais alto. É isso que faz os múltiplos acabarem transacionando muito mais alto. Então, muita gente estava falando que Bitcoin continuava descorrelacionado com tudo, e eu pensei, isso não tem como ser verdade, principalmente por conta da natureza do fluxo de capital no planeta. Então, toda vida que nós temos um período de contração monetária, onde nós temos mais condições de aperto monetário e condições mais difíceis de alocação de capital, seja em títulos públicos, ou seja em ações, ou seja em ativos de risco, etc., nós temos o fluxo do capital saindo desses ativos de maior risco e indo em direção ao caixa ou um ativo de reserva de valor. Hoje, nem sempre foi assim, muito antes tivemos o ouro ou outros metais preciosos, mas o que a gente tem hoje como a principal reserva de valor no planeta é o dólar. Então, no momento onde nós entramos em um cenário de maior contração monetária, um cenário de condições mais severas na economia global, nós temos um cenário onde o fluxo de capital sai de ativos de risco e vai em direção à reserva de valor. Como o dólar é a principal reserva de valor do planeta hoje, a tendência natural do fluxo de capital é sair desses ativos de risco e ir para o dólar. Isso faz com que a maior parte dos índices tenha a tendência a transacionar com a proporção inversa ao dólar. E o Bitcoin não é exceção disso. O que eu quero dizer com isso? É que quando o mercado começa a cair, a tendência natural das pessoas é retirar parte do seu capital para reduzir o seu risco. Isso lá fora chama-se de de-risking, ou desarriscagem, né? Essa desarriscagem faz com que a vontade por ter dólar, ou a dolarização do patrimônio, aumente. Isso faz com que a força do dólar também aumente, porque a sua força compradora acaba aumentando. Então, existem mais pessoas alocando em dólar, mais força compradora no dólar. Isso faz com que o índice de força do dólar, que é o DXY, para quem não sabe, o DXY é um índice que mede a força do dólar frente a algumas moedas, como o euro, o iene, o libra, exatamente, o dólar, etc. Isso faz com que o dólar acabe subindo em momentos de forte pressão nos ativos de risco. O que a gente vê hoje é o índice de dólar alcançando aí as máximas de 20 anos. Isso tem um reflexo diretamente nos ativos de risco, e principalmente no Bitcoin. Então, nós temos menos capital fluindo para ativos de risco, menos capital fluindo para o Bitcoin e mais capital fluindo para o dólar. Isso faz com que o dólar atinja as suas máximas e faz com que todos os outros ativos de risco sejam penalizados. De trader para trader, seja um market maker. Acesse marketmakers.com.br.